Oi, turma, tudo bem? Hoje é a nossa terceira aula de matemática da semana. Nós vamos, então, utilizar o livro 2 de matemática, na página 15, e nós vamos utilizar aquelas réplicas de cédulas e de moedas que a gente recortou lá dos anexos da página 129 até a página 151, tá bem? Lá na página 15, então, do nosso livro, eu vou lendo aqui sobre o sistema monetário e vocês acompanham em casa, tá bom? As pessoas pagam um valor em dinheiro para comprar alimentos e objetos e para contratar serviços de que necessitam. Em relação, essa relação de troca de um valor em dinheiro, né, é comum em quase todos os lugares do mundo. Então, a gente precisa do dinheiro para comprar o que a gente necessita no nosso dia a dia, né, na nossa vida. Então, mas a moeda corrente, em geral, varia de um país para outro. Aqui no Brasil, então, como a gente já falou, a gente utiliza o real, é a moeda brasileira, né? Lá no primeiro quadradinho está falando do dólar americano. O dólar americano é a moeda oficial dos Estados Unidos. Ela é frequentemente usada em negociação em outros países, tá? O iene, que é esse segundo aqui, ele é a moeda oficial do Japão. E o euro, que é o terceiro aqui no quadradinho, é a moeda oficial da União Europeia, uma associação de vários países da Europa. Então, o euro é utilizado lá na Europa, né? Atualmente, além do dinheiro físico, é possível pagar compras utilizando cheques, cartões magnéticos e até smartphones, né? Através dos aplicativos. Na 1, então, a gente tem uma atividade. Leandro foi ao supermercado. Observe os produtos que ele comprou, o preço e a quantidade de cada um deles e calcule o valor total da compra. Se precisar, então, a gente vai usar, né, as réplicas das cédulas e de moedas que a gente recortou. Então, a gente tem um espaço ali, e embaixo tem a linha para fazer a resposta, né? Será que se o Leandro tivesse R$ 100 na carteira, ele conseguiria pagar essas compras que ele fez? Será que se ele tivesse R$ 50 ele conseguiria pagar? Como que a gente vai fazer essa continha? A gente vai lá no quadradinho que vocês têm ali, né, para fazer a conta, e a gente vai ver as quantidades. Açúcar mascavo, Leandro comprou um. Então, ele comprou um açúcar mascavo que custa R$ 5. Ele comprou suco, caixinha de suco, que custa R$ 3 cada, e ele comprou 3 caixas. Então, 3, né? Mais 3, mais 3. Ele comprou também um arroz integral 12 grãos, que custou R$ 10. Uma só, né? Um saquinho de arroz só. Ele comprou um queijo, que custou R$ 19. Ele comprou uma manteiga, um tablete de manteiga, que custou 15. E ele comprou um pacote de café, que custou R$ 9 ao Leandro. Então, agora vocês vão pegar a quantidade, né, em cédulas, uma cédula de R$ 5, outra de 2, mais uma moedinha para fazer o 3, ou vocês podem fazer como? Somar 5 mais 3 fica 8, 3 mais 3 fica 6, e depois somem o resto, né? Vocês podem começar a somar aos pouquinhos dos números menores, ou podem somar tudo de uma vez. Então, peguem a quantidade de cédulas que corresponde a esses números aqui, a esses valores, e somem. Então, no total, o Leandro, ele gastou R$ 67. Se ele tivesse R$ 100, quanto será que ele teria de troco, hein, gente? Então, agora, nós vamos
para a próxima página. As próximas atividades, a prof vai explicando, tá bom? E vocês pausem para fazer. Eu ajudei ali na primeira, mas aí as próximas vocês pausem para fazer. Vamos então para a página 16. Na página 16, nós temos a atividade número 2 e a número 3. A número 2 diz o seguinte: ao sair do supermercado, o Leandro foi pagar o estacionamento. O valor era R$14, e ele deu ao caixa uma nota de R$20. Anote no quadro ali o valor de troco recebido e 5 possibilidades diferentes em moedas para ele. Vamos lá ver então. Então, a gente tem uma tabela ali na 2, né? E a gente vai fazer 5 possibilidades diferentes de troco para o Leandro receber em moedas. Lembrando que ele deu uma nota de R$20 e o estacionamento, quando ele pagou o caixa, ele pagou R$20 e o estacionamento era 14. Então, vamos lá. Aqui, a prof tentou reproduzir, então, ali a tabela. Então, a gente tem primeiro R$1, né? Depois 50 centavos. Depois 25 centavos, depois 10 centavos, tá bom? Agora, então, a gente sabe que ele teve, né, R$6 de troco, que 20 menos 14, então fica 6, né? Ele teve R$6 de troco. E vamos lá, então. Se ele tivesse recebido o troco em moedas de R$1, ele receberia, então, 6 moedas, né? Então, vocês vão colocar só o número, tá, gente? Não precisa colocar... não precisa colocar outro... Ó. Ele poderia receber também 6 moedas, né? E de R$1. E aí ele poderia receber, se ele recebesse de R$1, então ele receberia 6 moedas de R$1 e nenhuma de 50 centavos, nenhuma de 25 e nenhuma de 10, né? Se ele fosse receber, então, um pouquinho mais picadinhos, em moedas de R$1 e 50 centavos, ele poderia receber 3 moedas de R$1, 6 moedas de 50 centavos, nenhuma de 25 e nenhuma de 10. Se ele fosse receber em moedas de 50 centavos e 25 centavos, ele poderia receber nenhuma de R$1. Deixa eu pensar aqui. De 50 centavos. Ele poderia receber 6 de 50 centavos, que dá R$3. E 12 de 25 centavos, que dá R$3. E nenhuma de 10 centavos. Se ele fosse receber em moedas de R$1, 50 centavos e 25 centavos, ele poderia receber 2 moedas de R$1, mais 4 de 50 centavos, mais 8 de 25 centavos e nenhuma de 10 centavos. Se ele fosse receber o troco de R$6 em moedas de R$1, 50 centavos, 25 centavos e 10 centavos, ele poderia receber, então, uma moeda de R$1, mais 4 de 50 centavos, que daria R$2, mais 8 de 25 centavos, que daria mais de R$2, e 10 de 10 centavos, que chegaria a R$1. Então, ele tem muitas possibilidades de receber o troco em moedas. Porém, é sempre melhor quando a gente recebe menos moedas, né? A não ser que vocês gostem de guardar moeda no cofrinho, porque senão a gente fica com um peso danado, né? Agora, então, a gente tem a 3. Valentina estava com seu cofrinho cheio, porque a Valentina adorava moedas, então, e decidiu trocar as moedas por cédulas. Para facilitar a contagem, a Valentina separou as moedas por valor e fez montinhos com 10 moedas em cada um. Calcule o valor agrupado nos montinhos e o total do cofrinho. Então, vocês vão pausar o vídeo para fazer, tá? No primeiro marcador, a primeira setinha, está dizendo que tem 5 montinhos com 10 moedas de R$1. Então, R$1,
Se a gente botar 10 moedinhas, fica 10 reais. Então, vocês vão contar 5 montinhos. No segundo, vocês até podem fazer igual a Valentina fez, aí na casa de vocês com as moedinhas que vocês recortaram, tá? Para facilitar também, né? Depois vocês vão contar 5 montinhos com 10 moedas de 50 centavos e 5 montinhos com 10 moedas de 10 centavos. E depois vocês vão utilizar aquele quadradinho que tem embaixo para resolver a adição e somar todas as moedinhas e qual era o valor que a Valentina tinha no cofrinho, tá? E depois, lá na B, na página 17, então, página 17, a gente tem a B, e diz assim, a Valentina trocou no banco o valor total de suas moedas pela menor quantidade de cédulas possível. Quais as notas ela recebeu? Então, vocês vão primeiro, para responder a B, vocês vão ter que pausar o vídeo, né? Fazer a A. Com a resposta desse aqui, da quantidade total de valor que a Valentina tinha dentro do cofrinho, vocês vão poder responder a B na página 17. Qual é a menor quantidade de cédulas que a Valentina pode receber para ter o valor que ela trocou pelas moedas? Então, vocês vão também utilizar as cédulas que vocês recortaram para ver a melhor maneira de alcançar o valor que a Valentina trocou ali do cofrinho dela, tá bom? E lá na 4, depois de pausar o vídeo e responder a B, a gente vai para 4. Lá na 4, nós temos 3 sofás diferentes, cada um tem um valor diferente também, né, gente? Não é o mesmo produto, então os valores também não são os mesmos. A Marilene está mobiliando seu apartamento. Observe os preços de alguns sofás que ela encontrou à venda na internet e responda ao que se pede. Então, vocês vão observar os 3 sofás que a Marilene procurou na internet, que ela encontrou, e vão responder A. Qual é o sofá mais caro? Na B. Qual é o sofá mais barato? E na C. Se a Marilene só tivesse notas de R$100, de quantas notas ela precisaria para pagar o sofá mais barato? Então, vocês vão explicar quantas notas de R$100 ela precisaria para pagar o sofá mais barato. E se tiver troco, vocês também têm que anotar o troco, bom? Depois, então, pausem o vídeo para fazer, né, no tempo de vocês, não tem problema. E a gente vai para a página 18. Na página 18, a 5 ainda fala da Marilene, que ela ainda está mobiliando o apartamento dela. A Marilene também decidiu ir a uma loja e comprar alguns eletrodomésticos. Veja os produtos que a Marilene escolheu. Ela escolheu um fogão de R$ 1.300. Ela escolheu uma fritadeira air fryer de R$ 390. Um liquidificador de R$ 250 e um micro-ondas de R$ 480. Para comprar o micro-ondas, o liquidificador e o air fryer, Marilene vai gastar quanto? Então, vocês vão ter que somar 390 do air fryer, 250 do liquidificador e 480 do micro-ondas. E vão responder quanto que a Marilene vai gastar. Depois, então, de responder a A gente vai lá para B. Para comprar o micro-ondas, Marilene pagou o fogão à vista, em dinheiro. Por causa disso, recebeu um desconto de R$ 130. Quanto ela pagou pelo produto? Então, vocês vão pegar o valor do fogão, né? Marilene pagou... Vamos lá para outro espacinho aqui. A Marilene, ela pagou R$ 1.300 no fogão, né? Então, vocês vão diminuir 130, que é o desconto que a Marilene teve. Nessa continha aqui, vocês podem utilizar a calculadora, tá bom? Não tem problema. E depois, então, respondam embaixo, né? Respondam aqui embaixo na linha, embaixo do quadradinho do cálculo. Não esqueçam, gente, que mesmo que use a calculadora,
tem que anotar a continha aqui, tá? Então, vocês vão colocar 1.300 menos 130 na calculadora e vão colocar o resultado aqui, tá bom? Não esqueçam. E depois, vocês vão responder o segundo marcador, né? Segunda flechinha da B. Ela pagou com 12 notas de 100 reais. Quanto, então, ela recebeu de troco? 12 notas de 100 reais, então, vocês vão ter que fazer na calculadora. 12 vezes 100. Vocês vão ver que 12 vezes 100 dá 1.200 reais. Então, vocês vão ter que pegar esses 1.200 reais e diminuir, né, o valor que ela teve de desconto. Lembra quanto que ela pagou do fogão? Vocês resolveram a continha do marcador anterior? Agora diminuam o valor. Pode também fazer na calculadora, não tem problema, mas não esquece de anotar aqui, tá bom? Então, a gente sabe que no segundo marcador, ela recebeu 30 reais de troco. Depois, então, a gente vai lá para a página 19. É a última atividade da aula de hoje e depois vai ter só os deveres, tá bom? Então, vamos lá na página 19. Página 19. A gente tem na página 19 a atividade 6 e a atividade 7. A tabela a seguir, número 6, tá, gente? A prof tá lendo. A tabela a seguir representa os mesmos produtos com preços diferentes em duas lojas. Observe e responda ao que se pede. Pesquisa de preço. Os produtos. Jogo de videogame. Na loja Tudo Barato, tá R$200. E na loja Tem Novidades, está R$136. O controle Bluetooth tá na loja Tudo Barato, tá custando R$616. E na loja Tem Novidades, está custando R$722. Então, se a pessoa comprar o jogo de videogame e o controle de Bluetooth na loja Tem Novidades, que é essa aqui que já está respondida, ela vai gastar R$858. E se ela comprar na loja Tudo Barato? Então, vocês somem aí 200 mais 616 e respondam quantos reais a pessoa vai gastar se ela comprar aqui, tá bom? Na A, então, vocês vão completar a tabela, né? Vocês vão somar, fazer a continha nesse quadradinho, 200 mais 616, e vão responder ali, tá bom? No quadradinho que tá em branco, para preencher a tabela. Na B, sobre os dados da tabela, marque um X na alternativa correta. O jogo de videogame da loja Tem Novidades custa menos do que o da loja Tudo Barato. Custa menos que na loja Tudo Barato. Na loja Tudo Barato, o controle de Bluetooth custa menos de R$600. Será que é isso? Qual é o valor que está ali? Nas duas lojas, o jogo de videogame é mais caro que o controle de Bluetooth. Eu acho que não, né, gente? Então, comparem os preços e façam um X na alternativa correta. E na C, é uma resposta pessoal, tá? Então, é a resposta que vocês acham que é a correta, é a opinião de vocês. Se você fosse comprar os dois produtos em uma única loja, em qual das lojas você compraria? E por que você compraria nessa loja? Agora, então, pausem para responder a atividade 6, letrinha A, B e C. E depois a gente volta para fazer a 7 ainda na página 19. Terminaram? A 7 tem o seguinte enunciado. Com R$900, Maria deseja comprar 2 poltronas de R$430 cada uma. Com essa quantia, ela poderá realizar a compra? Por quê? Então, ela tem R$900. Cada poltrona custa R$430. Então, como que a gente vai fazer essa continha da 7? Não esqueçam, né?
que pode usar a calculadora, mas não esqueçam de anotar a continha. R$ 430 mais R$ 430 é R$ 860. Duas poltronas, então, são R$ 860. E a Maria, ela tem R$ 900. Então, ela pode comprar. 900 é maior que 860. É, né, gente? Então, ela pode comprar. E quanto, então, que ela vai ter de troco? Somem também, diminuam ali o valor, né? Depois vocês diminuem 900 menos 860 e me digam quanto fica de troco, quanto a Maria vai receber de troco, tá bom? Agora, gente, os deveres, eles são na página 20 e 21 do nosso livro. Vocês vão fazer, então, as atividades número 8 e a atividade 9. Aqui, ó. 8 e 9 do nosso livro de matemática, livro 2 de matemática. Não esqueçam de utilizar as cédulas para fazer os deveres. Ela facilita bastante, porque a gente tendo ali o dinheirinho de papel na nossa mão, a gente tem uma noção maior e também pode utilizar a calculadora nesses deveres. Mas não esqueçam de, mesmo assim, anotar as continhas, tá, gente? Um beijo e até amanhã.